Na Band FM, quem ama não esquece. Você acredita em loucura por amor? Em fazer de tudo para ter um grande amor ao seu lado? Tem gente que passa por cima de qualquer coisa para ter um final feliz. Mas nem sempre acaba conseguindo, né? A minha história parece ser coisa de novela. Você pode até desacreditar no que eu vou contar, mas eu entendo. Eu entendo porque até mesmo eu, desacreditei. Tudo começou lá atrás. Era 1968, o ano em que eu me mudei junto com a minha família para São Paulo. Minha mãe estava recomeçando a vida porque o meu pai, ele sumiu pelo mundo, deixando ela sozinha com 14 filhos. Eu ainda era uma menina quando eu precisei enfrentar a missão de honrar a minha família, porque as minhas irmãs engravidaram fora do casamento e se desvirtuaram. Deixaram a minha mãe morrendo de vergonha. Eu não gostava da ideia de me casar sem amor. Eu, na verdade, achava um porre todas essas regras, essas ordens que não vinham do meu coração. Inclusive, eu acabei me apaixonando pela primeira vez. O nome dele era Narciso. E chega até a ser irônico, porque ele fazia jus ao nome. Ele era bem narcisista. Se achava bonitão, charmoso. E de fato ele era. Ele jogava futebol num campinho perto da minha casa e eu ficava na janela olhando. Ele sabia que eu olhava. E é claro que ele gostava daquilo. Tanto que ele adorava ficar se exibindo. Ele era tão atirado que fazia questão de pedir água no meu portão depois dos jogos. Eu, sempre muito educada, fazia questão de tratá-lo muito bem. E minha mãe percebia esse carinho todo. Mas aí, numa noite, minha mãe, a Célia, me surpreendeu com as decisões que ela tomava para mim. Ela pediu para que eu me arrumasse, porque nós receberíamos a visita de alguém muito especial para o jantar. Eu fiquei com o coração apertado. Eu não queria conhecer nenhum pretendente, mas ela jurou que era um rapaz decente, a pessoa ideal para se juntar à nossa família. Então eu me arrumei, morrendo de vergonha e morrendo de vontade de chorar. E quando eu cheguei na cozinha, eu levei um susto enorme. Ué, meu Dima, que cara é essa? Parece que você não gostou da nossa surpresa. Narciso? Como assim? Logo você? Ai, que vergonha. Que vergonha, meu Deus. Você deve estar aqui porque se sentiu pressionado pela minha mãe, não foi? Ela deve ter entendido que a nossa aproximação era de uma forma errada, muito errada. Imagina, longe disso. Eu acho que eu acabei pressionando ela no final das contas. Porque eu confessei que eu sempre fui apaixonado por você. Para, Ela então resolveu me convidar para o jantar. E eu entendi que essa era a oportunidade perfeita para pedir sua mão em namoro, Mi. Sua mãe já autorizou, seus irmãos também. Agora só falta você mesmo. O que é que você me diz, hein? Você aceita namorar comigo? Eu fiquei de boca aberta com aquela atitude dele. Por mais que eu estivesse apaixonada, no fundo eu não gostei das coisas terem acontecido daquela forma. Era uma decisão minha e não da minha família. Eu nem conhecia ele direito e naquela época as pessoas já namoravam pensando em casamento. Então eu me senti, meio encurralada. Se eu falasse não, poderia me arrepender. Mas na hora eu até gaguejei e saiu um sim. Foi isso que eu disse. Eu disse sim. Ele me abraçou forte e eu nunca vi minha mãe tão feliz quanto naquele dia. Com o passar dos dias, eu fui conhecendo o Narciso um pouco melhor. A família dele tinha boas condições, um pouco de dinheiro, sabe? E isso fez com que a minha mãe crescesse mais ainda aos olhos nessa união. O Narciso se mostrou um grande amigo e um cara muito romântico. Ele era bem respeitoso e queria que tudo fosse bem certinho. Eu era vista como a menina dos sonhos dele. Eu era uma menina morena,
bem bonita, meiga, tinha um coração grande e o meu namorado morria de ciúmes de mim. Bom, na época, eu era diferente das outras meninas. Não gostava da ideia de ser submissa, de depender de ninguém, e eu corria atrás do meu próprio dinheiro. Então eu passei a trabalhar em casas de família, cuidando de crianças, e me lembro de como eu me sentia bem por ser independente. Já a minha família, meu namorado e todos os vizinhos achavam um absurdo eu ser tão nova e já querer trabalhar. Mas eu não estava nem aí. Eu lembro do Narciso dizendo, sem parar, que quando eu fosse a mulher dele, eu não ia mais precisar me preocupar com essa baboseira de trabalhar e que isso era coisa de homem. Eu fingia que nem ligava, mas no fundo, aquelas palavras me deixavam chateada. Porque eu via outras mulheres em minha volta sendo reféns desses homens. Eu não achava certo isso. Não achava. Apesar de todo esse jeitão difícil que ele tinha, eu acabei me apaixonando mais e mais por ele. E acreditei que, no final, eu pelo menos me casaria por amor. Depois de 2 anos de namoro, ele oficializou tudo e me pediu em noivado diante de toda a nossa família. Eu, claro, toda apaixonada, aceitei sem nem pensar 2 vezes. E foi justamente ao me tornar noiva do Narciso que a nossa relação mudou da água para o vinho. A felicidade não durou muito. E eu comecei a perceber, tarde demais, que nem tudo são flores. Por exemplo, eu gostava de ouvir música, eu gostava de dançar, de ir ao cinema. E ele começou a me proibir de tudo. O Narciso se incomodava com o meu jeito, só me deixava fazer algo se fosse com ele. E até passou a me seguir para ver se eu estava mesmo no trabalho ou não. Para uns, isso podia ser só um cuidado, mas para mim, aquilo era um descontrole total. Não era assim, de jeito nenhum que eu queria ser amada. Então eu vivia terminando. E a minha família me pressionava dizendo que eu tinha que me casar com ele, pelo bem de todos. Eu, toda ingênua, acabava voltando. E aquilo se tornou um ciclo vicioso. Eu me assustava com esse controle que o Narciso queria ter sobre mim. Eu me assustava. Eu não queria isso. E um dia a coisa passou de todos os limites. O auge chegou quando ele convenceu a minha mãe a compactuar com as maluquices dele. Ela começou a esconder as minhas roupas. Roupas que eu amava usar. Só para ele não se zangar, já que ele considerava tudo extravagante demais para uma menina que era noiva. Ah, não. Não, aí já era demais. No dia que eu descobri todas essas loucuras, eu decidi dar um basta definitivo na minha relação. Porque eu tinha medo do que ele seria capaz de fazer só para me ter por perto. Com certeza, essa atitude foi um escândalo. Era simplesmente uma vergonha. Eu devolver uma aliança de noivado era uma vergonha. Eu sofri. Sofri muito. Mas no fundo, eu tinha mais amor por mim mesma do que pelo Narciso. Aquilo não era saudável, de jeito nenhum. Depois de alguns dias do meu término, eu estava indo para o trabalho quando ele me abordou na rua, desesperado, se ajoelhando no chão, fazendo um verdadeiro show. Amor, olha aqui. Olha aqui pra mim. Olha aqui. Olha, eu te amo muito, viu? Por favor, não faça isso comigo. Por favor, tudo isso que eu fiz, entenda, foi por medo de te perder, medo de você encontrar um marido melhor. Volta pra mim. Eu tô aqui ajoelhado te pedindo, pelo amor de Deus, não faz isso. Não faz isso com a gente. Você passou dos limites e não vê, você não consegue ver. Manipular minha mãe pra esconder as minhas roupas. Isso tudo que você faz é um absurdo. Presta atenção, isso é um absurdo. Eu não vejo amor nessas coisas que você faz, você entende? Eu juro pra você que eu te amo. Eu te amo mais do que tudo na minha vida. Eu juro, eu vou te amar pro resto da minha vida. Eu sempre fui encantado por você de todas as formas. Você sabe disso, Mi. Você é a mulher que eu quero pra minha vida. E disso eu tenho certeza. Me dá uma chance, vai. Olha aqui, me dá uma chance. Eu estava certa da minha decisão. E o Narciso não ia me fazer voltar atrás. Ele chorou, ele implorou,
Mas não teve jeito. Eu tinha certeza absoluta do que eu queria da minha vida. A minha mãe jogava na minha cara de todas as formas. Me chamava de tudo que é nome. Até disse que se não ficasse com ele, eu iria ser expulsa da minha própria casa. Dá para acreditar? Não era possível. Ninguém conseguia enxergar que aquele noivado não me fazia bem. Por mais que eu gostasse do Narciso, ao lado dele eu sofria. Ninguém parecia se importar com isso, nem a minha própria mãe. Ele continuou frequentando a nossa casa e era tratado pela minha mãe como um filho, como melhor amigo. Era como se o bem-estar dele fosse mais importante que o meu bem-estar. Pode até parecer exagero meu, mas é a verdade. A minha mãe gostava mais do meu ex-noivo do que da própria filha. E aí em casa, claro, virou uma guerra. Eu expulsava ele de todas as formas. Vivia brigando com a minha mãe. E uma noite eu acabei perdendo a cabeça e falei coisas horríveis para ela e ela para mim. Eu precisava sair dali e dar um tempo. E aí eu decidi passar a noite na casa da minha irmã mais velha. Mas sabe, meu coração não estava em paz. Porque eu ficava pensando sem parar nas coisas que estavam acontecendo. Talvez eu estivesse mesmo sendo egoísta. O Narciso me pedia tanto uma chance. E minha mãe, no fundo, também queria o meu bem. É claro que ela queria, ela era minha mãe. Então eu resolvi voltar para casa para conversar com ela e tentar acertar as coisas. Eu voltei toda arrependida pela briga horrível que a gente tinha tido. Eu estava disposta a pedir perdão quando de repente eu ouvi barulhos. Barulhos que estavam vindo do quarto dela. E eu fui chegando mais perto, quando eu ouvi ela rindo. E tinha um homem que também estava rindo. E eu comecei a ouvir barulho de beijo. Eu bati na porta com força. Eu queria saber o que estava acontecendo. E quando ela abriu, não era possível. Não. Era um Narciso na cama. Na cama da minha própria mãe. Eles estavam ali como homem e mulher mesmo, como amantes. E pensa que ela se mostrou arrependida? Não, que nada. Pelo contrário, ela disse que tinha desejos de mulher. E que eu não conseguia entender isso ainda. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar de vergonha, de nojo, de desespero mesmo. O Narciso estava muito à vontade na minha casa e me olhou como se eu não tivesse saída. Eu teria que conviver com ele. Querendo ou não, eu teria que conviver com ele, sim. A minha mãe se disse apaixonada por ele. Falava que queria ser feliz e que ele ia morar lá em casa com ela. Assim. Simples assim. Eu não aguentei. Não, aquilo era surreal. Eu caí numa depressão tão profunda. Ninguém me respeitava. Eu só sabia chorar, ficar deprimida. E preferiram me internar numa clínica psiquiátrica. Eu acabei ficando isolada por 1 ano, tentando me recuperar. Quando eu voltei, ele continuava morando na minha casa e eu não tinha para onde ir. Minha mãe fez questão de botar um móvel na porta do meu quarto à noite para que eu não saísse. Ela tinha medo que eu ficasse com o Narciso. Ele me olhava sempre que podia. Me olhava com um olhar de saudade, triste. Mas nunca conseguia me dirigir uma palavra sequer. Até que um dia, ele me encontrou na cozinha e eu não conseguia olhar nos olhos dele porque, para mim, ele era um lixo. Uma pessoa que não merecia nem ser escutada. Mesmo assim, mesmo eu não querendo ouvir, ele começou a falar. Eu sei que eu não fui a melhor pessoa. Eu sei que é estranha essa situação, é muito estranha. Eu e a sua mãe juntos, mas é verdade. É que eu agi por amor. Eu só agi assim por amor a você. Amor? Amor? Você acha que se casar com a minha mãe foi uma
prova de amor? Você só pode estar de brincadeira comigo. Olha, eu nem sei por que eu tô falando com você para começo de conversa. Eu só quero distância de você, distância! Me escuta, peraí, me escuta. Essa foi a única forma de eu ficar perto de você, porque eu sei que eu jamais vou te esquecer. Nildima, eu quero ficar do seu lado, independente da forma que for. Eu só quero ficar perto de quem eu amo, entenda? Mesmo que seja assim. Mesmo que seja dessa forma. Eu só queria sentir raiva. Raiva dele fazer aquilo comigo. Esse amor que ele dizia sentir tinha deixado ele completamente maluco. Os vizinhos comentavam. E ainda eu saí de errada, né? Por incrível que pareça, diziam que o Narciso só estava com a minha mãe porque tinha sido humilhado por mim ao ser deixado. E aí ele ficou com ela. Era uma forma de se honrar. As pessoas diziam isso, acredita? E tudo aquilo me deixava muito assustada. Eu percebi que se eu ficasse naquela casa por mais um segundo que fosse, a situação ia piorar. Ele ia continuar me vigiando como sempre. Por sorte, ou porque Deus olhou por mim, apareceu uma vaga de emprego bem nessa fase. E era um trabalho longe de casa, para trabalhar na casa de uma família no litoral. E eu fui. Nossa, eu fui sem pensar duas vezes. Eu acabei me afastando de todos eles. E posso dizer que acabei perdendo a inocência com a vida, com o mundo todo. Acabei me envolvendo com um homem que me jurou amor, me engravidou e me largou. Depois eu tentei acreditar no amor de novo e mais uma vez eu fui largada com o filho. Alguns anos depois eu voltei para a cidade de São Paulo com os meus 2 filhos debaixo dos braços e com muito amor para dar e receber. Não demorou muito para eu saber do paradeiro da minha mãe e do Narciso, porque, para minha surpresa, ela bateu lá na porta de casa me pedindo ajuda. Ela me procurou para dizer que o Narciso tinha se tornado um homem agressivo e que ela não tinha para onde fugir. Eu pensei em virar as costas. Eu pensei sim em virar as costas para ela e deixá-la lá colhendo o que ela plantou pelo caminho. Mas não. Olhando nos olhos dela, eu vi que não estava cara a cara com aquela Célia, minha inimiga de anos. Eu estava olhando para minha mãe. Independente dos erros, ela era minha mãe. E ela, nesse momento, estava me implorando por ajuda e por perdão também. Eu a acolhi dentro da minha casa e mostrei para ela o significado do amor. Eu mostrei para ela que nessa vida não somos nada sem respeito. Quando eu finalmente pude ensinar, eu acabei me livrando de mágoas, de sombras do passado que me faziam mal e que me marcaram durante tanto tempo. Minha mãe ficou comigo até o fim da vida. Ela adoeceu e partiu. Ela foi cuidada pela única filha que estendeu a mão. A filha que ela causou dores por tantos anos. Hoje, eu tenho 60 e poucos anos. Tenho uma saúde de ferro. Eu vi os meus filhos, Domênica e Felipe, crescerem, se formarem na faculdade e dei a eles toda a oportunidade de escolherem o que eles querem da vida. Também tenho netos que são os meus xodós. Eu não procurei por mais nenhum homem. Preferi seguir a minha vida com a minha família, que construí ao longo dos anos. Eu procuro ajudar outras mulheres com palestras motivacionais, empoderadas. E há quem diga que é impossível erguer a cabeça diante disso, ou até mesmo perdoar quem se feriu. Não é. Não é mesmo. Eu, por muito tempo, tive vergonha de contar a minha história. Por muito tempo eu tive raiva de tudo que eu tinha passado, mas foi só com o perdão que eu consegui me libertar e continuar caminhando em frente, em busca de ser feliz, do jeito que eu mereço.